Agora, nós vamos fazer as atividades dos critérios de divisibilidade. Número 1. Utilizando os critérios de divisibilidade para cada número, complete a tabela. Você vai colocar sim ou não, se o número for divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8 e por 9, usando só os critérios. Então, 25, ele não é número par, aliás. Então, ele não é divisível. O número 100, ele é número par, então ele é divisível por 2. Esse número aqui é par, então ele é divisível por 2. Esse número aqui também é número par, então ele é divisível por 2. Agora, por 3, lembra que a gente tem que somar os algarismos. 2 mais 5 é 7. 7 não é múltiplo de 3, então eu vou escrever não. 1000, aliás, 100. 100, a soma dos algarismos dá 1. Também não é divisível por 3. Esse número aqui, a gente vai somar os algarismos para responder. Então, se eu somar aqui os algarismos, eu vou ter soma 36. 36 é múltiplo de 3, então eu vou escrever sim, ele é divisível por 3. Agora, a gente soma os algarismos desse número. 10 mais 7, 17, mais 4, 21. 21, ele é múltiplo de 3, então esse número também é divisível por 3. Agora, qual que é a regrinha para ser divisível por 4? Então, a regrinha é a soma dos os dois últimos algarismos do número tem que ser um múltiplo de 4. 25 não é múltiplo de 4, então eu vou escrever aqui, não é divisível por 4. O 100, quando o número termina em 00, ele é divisível por 4. Então, eu vou escrever sim. Agora, aqui, ele terminou em 36. 36, ele é um múltiplo de 4. 4 vezes 9 dá 36. Então, ele é divisível por 4. E esse número terminou em 28. Então, 28 também é um múltiplo de 4. Também é divisível por 4. Agora, para ser por 5, ele termina em 0 ou 5. Então, o primeiro número é, o segundo, sim, o terceiro, não, e o último, não. Agora, quando que é por 6? Para ser divisível por 6, ele precisa terminar, ele ser par e ser divisível por 3. Então, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, aqui não, não, ó, esse número é por 2 e por 3, é por 2 e por 3. Então, esses dois aqui é que vão ser divisíveis por 6. São os únicos que têm a regra cumprida aqui para o 2 e para o 3. Então, aqui em cima eu vou escrever não. Aqui também não. Aqui eu vou escrever sim, porque ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E aqui eu vou escrever sim, porque ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser por 8, ele tem que terminar com 3 algarismos múltiplos de 8. Aqui 25 não é por 8, o 100 não é por 8. O próximo número, 3 últimos, eu vou dividir 736 por 8 para descobrir. Então, pego 73 por 8 dá 9, sobra 1. 16 por 8 dá 2. Exatamente. Então, esse aqui é divisível por 8. E aí, o número de baixo é a mesma coisa. Eu vou pegar 728 e dividir por 8. 72 por 8 dá 9. Vai sobrar 1, abaixa... vai sobrar nada, vai sobrar 0. Abaixo 8, 8 por 8 dá 1. Então, 728 deu divisão exata. Então, esse número também é divisível por 8. A regrinha do 9 é quando eu somo os três... eu somo todos os algarismos do número e o número tem que dar um múltiplo de 9. Então, 25 não, 100 também não. Agora, o próximo a gente vai somar. Deu 36, né? 36 é múltiplo de 9. Então, eu vou escrever sim.
E esse aqui deu 21. 21 não é múltiplo de 9, então escreve não. Então, esse foi o número 1. Número 2, complete corretamente o fluxograma a seguir. O número, ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele vai ser divisível por 2. Então, por isso está aqui o sim. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Agora, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu vou escrever um não. Ele não é, se ele não terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu vou escrever que não. Ele não é divisível por 2. Então, aqui, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, sim, ele é divisível por 2. E se ele não terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, não, ele não é divisível por 2. Questão número 3. As Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos. Por exemplo, em 2012 foram realizadas em Londres. O ano de 2024 é divisível por 4. Dessa forma, podemos afirmar que todos os anos em que ocorrerão as Olimpíadas serão divisíveis por 4 também? O que a gente vai responder? Sim. Por quê? Os dois últimos algarismos do número são divisíveis por 4. Então, a gente tem que lembrar que se o número terminar em 0, 0, ele é divisível por 4, e os dois últimos também vai ser divisível por 4. Agora aqui, falando uma investigação matemática. Então, a gente tem os divisores do 42, os divisores do 18, do 16. Aí fala que as linhas destacam uma regularidade, descubra qual é. Então, o que a gente vai fazer? A linha vermelha lá do 42, vamos começar por ele. Eu tenho o 1 ligado ao 42, eu vou fazer 1 vezes 42 para ver. Eu tenho o 2 ligado ao 21 e eu tenho o 3 ligado ao 14. E também 6 e 7. 6 vezes 7. Qual que é a regularidade que a gente encontrou aqui? Os números que estão marcados com a linha vermelha, quando a gente multiplica, eles voltam para o número 42. Então, a multiplicação dos fatores do número resultam no próprio número. 1 vezes 42 é 42, 2 vezes 21 é 42, 3 vezes 14 é 42 e 6 vezes 7 é 42. E agora, para o 18. Então, vamos fazer aqui para o 18. O 18. Quem que tem a multiplicação lá? 1 vezes 18. Depois eu tenho 2 vezes 9. Depois eu tenho 3 vezes 6. Se a gente resolver essas multiplicações, a gente vai voltar no 18. E agora o 16. Eu tenho 1 vezes 16, 2 vezes 8 e o 4 ficou ali sozinho. Por quê? Não tem outra multiplicação, porém, eu fiz os extremos e esses termos aqui volta lá no 16. Então, o que você pode escrever aí? Os números, além de serem os divisores, eles são fatores que o formam. Ou seja, eu multiplico e resultado meu vai ser um próprio número. Escolha 2 números naturais e verifique essa regularidade encontrando os seus divisores. Então, vamos colocar aqui divisores de 100. Quem são os divisores do 100? O 1, o 2, o 4, o 5, depois o 10, o 20,
o 25, o 50 e o 100. Então, a gente vai verificar se forma uma regularidade. Então, 1 vezes 100 dá 100. Então, vou escrever aqui na frente. 1 vezes 100 dá 100. Depois, o 2 vezes o 50. Depois, o 4 vezes o 25. E o 5 vezes o 20. Também dá uma regularidade. Multiplicando os divisores, eu vou encontrar o próprio número que está aqui. Pediu 2 exemplos, né? Faça o outro aí, por exemplo, o número 48. Quem que são os divisores do 48? 1, o 2, o 4 e o 8 dá 12, então ele é por 3. 48 é por 4. Depois, ele é por 6, ele é por 8. Depois, 48 dá para dividir por 12. Ele também divide por... Qual que é a metade de 48? 24. Então, ele divide por 24 e depois 48. Aí, fazendo a multiplicação desses divisores, você também vai encontrar o 48. Pode testar com o número que você quiser. A seguir, estão escritos em ordem crescente alguns divisores de um número. Descubra qual é o número e complete a sequência escrevendo nos espaços os seus divisores. Aqui, olha, está em ordem crescente. Então, antes do 3 só pode ter o 2. 2, 3, 4. Pode ser, vamos ver aqui quem que são os outros. Tem um 16. Se ele tem um 16, então um número vai ser o 8, porque 8 vezes 2 dá 16. E depois a gente vai colocar aqui o 6, porque para ser por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Então, esse número não é divisível por 5. Então, ele não tem o divisor 5. Aqui, depois do 16, eu vou ter o 24. Antes aqui, ó, 4 e 8 vai ser o 12. 12 mais 6, 20. 12, 16, 24, que é a metade do número. E o próximo número vai ser ele mesmo, que é o 48. Eu acabei de falar o exemplo do 48, então está aqui para vocês. Números primos e números compostos. Veja os divisores de alguns números na tabela a seguir. Então, os divisores do 10, do 2, do 121, do 95, do 23, do 37. Ali a gente vai ter o 19, 36 e 97. O que você pode observar em relação aos divisores dos números que estão destacados? Então, quem são os números destacados? Os que estão no quadrinho vermelho. O que a gente pode observar nesses números? Que eles têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o que eu vou escrever aqui? Que eles têm 2 divisores. 1 e ele mesmo. Então, isso aqui é comum para todos eles, que está destacado no quadrinho vermelho. Agora, os números naturais que têm como divisores distintos apenas o número 1 e o próprio número, eles são chamados de números primos. E os que têm mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos. O número 10, por exemplo, é um número composto, porque ele tem 2 divisores e, além dele e o 1, ele tem o 2 e o 5. Então, ele tem mais de 2 divisores, então ele é um número composto. O 121 tem 3 divisores, então ele é um número composto. 36 também. 97 não, porque ele só tem 2 divisores. Aqui no cantinho está explicando um pouquinho sobre números primos. A palavra primo vem de primus, que em latim significa primeiro. Os números primos geram, por meio de uma multiplicação, os outros números naturais, com exceção de 0 e 1. Por exemplo, 3 e 7 gera 21. Se eu fosse olhar aqui, 23, 37, 19.
Se eu tivesse 23 vezes 37, ia gerar outro número. 5 também é um número primo. E o 5 e o 2 geram um número 10. 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos o crivo de Eratóstenes até 100. O que ele fez? Eratóstenes era um grego que ele criou um método para facilitar a identificação dos números primos. O método consiste em eliminar os números compostos de uma lista de forma que sobrem apenas os números primos. Então, a gente vai fazer essa tabelinha aqui para compor só número primo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ler as regrinhas lá embaixo para poder fazer. A tabela vai de 1 até 100 e a gente vai lendo e vai resolvendo aqui conforme ela está orientando. Primeira coisa, risque o número 1, pois ele não é primo. Então, vamos lá. Número 1, risca. Número 2, descarte todos os múltiplos de 2 maiores que ele. O 2 é primo. Então, deixa o 2. Quem que é múltiplo de 2? 4, o 6, o 8, o 10. Então, a gente vai riscar todos os múltiplos de 2. Então, aqui, todos os múltiplos de 2 estão riscados, todos os números pares. Agora, a gente vai fazer para os múltiplos de 3, menos o 3, porque o 3 é número primo. Então, quem que são os múltiplos do 3? A gente vai riscar todos eles. O 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, 36, 39, 42 que já tá. Então, vai contando de 3 em 3 para achar os múltiplos de 3 e risca todos. Descarte todos os múltiplos de 5 maiores que ele e deixa o 5 aqui. Então, 0, todos que terminaram em 0 e todos os que terminam em 5. Então, a gente vai riscar todos os múltiplos de 5. 0 já tá porque são pares, então são por 2. Agora, risque todos os múltiplos do próximo número não riscado, exceto ele. O 7. Então, próximos, os múltiplos do 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56 e vai indo. Acha todos os múltiplos do 7. Então, a gente vai fazendo isso até não ter mais múltiplos dos números envolvidos ali. Depois que a gente terminou de riscar os múltiplos, os que sobraram sem risco são os números primos, que a gente vai ver agora. Vou limpar aqui para poder descer. Então, na letra A, escreva os números que estão entre 20 e 30, que são primos. Quem que ficou lá sem riscar? O 23 e o 29. Aqui na letra B, os números primos terminados em 1 que estão entre 1 e 50. Então, a gente tem os que não foram riscados, o 11, o 31 e o 41. O menor número primo, que é maior que 60, é o 61. A soma de dois primos é 26. E a diferença entre eles é 20. Quais são esses números? Então, quem que eu somo que dá 26? São dois primos. Então, um tem que ser 23. 23 e o outro é 3. Somando dá 26. E quando eu subtraio, dá 20. 23 tira 3, dá 20. Pronto.